É uma pergunta que ecoa em muitas mentes, mas raramente é dita em voz alta. Por que a proibição de tatuagens em Levítico 19:28 é tão frequentemente enfatizada e debatida nas comunidades cristãs, enquanto a proibição de misturar tecidos em Levítico 19:19 é quase universalmente ignorada? Parece uma inconsistência gritante, não é mesmo? Usamos roupas de algodão e poliéster, mas torcemos o nariz para uma pequena tinta na pele. Essa aparente contradição nos força a olhar mais de perto, a mergulhar nas Escrituras sem preconceitos e a buscar uma compreensão mais profunda do que Deus realmente esperava de seu povo. Hoje, vamos desvendar esse mistério. Vamos abrir a Bíblia juntos e analisar esses versículos, não com o objetivo de condenar ou justificar, mas de entender. Meu compromisso é explorar essa questão sem censura, com a Bíblia aberta, buscando a verdade por trás dessas leis antigas que ainda geram tanta discussão. O que realmente está por trás dessas proibições? Será que aplicamos as leis do Antigo Testamento de forma seletiva, sem um critério claro? Para responder a isso, precisamos voltar no tempo, para o contexto histórico de Levítico. Imagine Israel, o povo acabado de sair do Egito, uma terra de escravidão, mas também uma terra de uma cultura rica e complexa, cheia de deuses e rituais. Estamos falando do século XI a.C. O Egito era um caldeirão de politeísmo, com centenas de divindades, práticas mágicas e rituais que envolviam o corpo de diversas formas. Era uma cultura, aos olhos de Deus, corrupta e idólatra. Nesse cenário, Deus chama Israel para ser santo. A palavra hebraica para santo é kadosh, que significa separado, distinto, apartado para um propósito especial. Não era apenas uma questão de pureza moral, mas de identidade. Deus queria que Israel fosse diferente de todas as outras nações ao redor. Ele queria que fossem um testemunho vivo de quem ele era, em contraste com os deuses falsos e as práticas pagãs. As leis mosaicas que encontramos em livros como Levítico não eram apenas regras arbitrárias. Elas tinham um propósito fundamental: criar uma identidade nacional, cultural e espiritual para Israel. Elas eram o manual para uma nação recém-liberta, que precisava aprender a viver como povo de Deus. Essas leis abrangiam tudo, desde a alimentação e o vestuário, até a adoração e a justiça social. Elas serviam como um muro de proteção, separando Israel das influências corrompedoras das culturas vizinhas, especialmente as cananeias, que eram famosas por suas práticas idólatras e rituais muitas vezes violentos. Então, quando lemos sobre proibições em Levítico, não podemos simplesmente arrancá-las de seu contexto e aplicá-las cegamente aos dias de hoje. É crucial entender o porquê por trás de cada lei. O que Deus estava tentando comunicar a Israel naquela época? Qual era o perigo que ele queria evitar? Essa é a chave para desvendar a questão das tatuagens e dos tecidos mistos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A chave para desvendar a questão das tatuagens e dos tecidos mistos, então, reside em reconhecer que nem todas as leis dadas a Israel tinham o mesmo peso ou o mesmo propósito. É um erro comum, e que causa muita confusão, misturar todas as leis do Antigo Testamento e tratá-las como idênticas, como se fossem um bloco monolítico de regras que se aplicam a todos da mesma forma, em todos os tempos. Se fizermos isso, rapidamente cairemos em contradições. É por isso que, para entender Levítico 19, 28 e 19, precisamos introduzir uma ideia fundamental na teologia cristã: a distinção entre os diferentes tipos de leis. Mas antes de mergulharmos nisso, vamos olhar mais de perto Levítico 19, 28. O versículo diz: Não fareis golpes em vosso corpo pelos mortos, nem imprimireis sobre vós marca alguma. À primeira vista, a proibição parece clara e direta, especialmente a parte sobre marca alguma, que é frequentemente interpretada como uma proibição explícita de tatuagens. E, de fato, se lermos o versículo isoladamente, essa interpretação faz sentido.
No entanto, o contexto é rei na interpretação bíblica. E o contexto imediato deste versículo é crucial. Observem a primeira parte da frase: não fareis golpes em vosso corpo pelos mortos. Essa expressão é a chave. Essa proibição não estava isolada no vácuo. Ela estava inserida em um ambiente cultural específico, cercado por nações com práticas religiosas e funerárias muito distintas das que Deus queria para Israel. Precisamos lembrar que Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã, e o Egito, de onde eles haviam saído, era um centro de práticas idólatras. As culturas cananeias, egípcias e fenícias, por exemplo, eram conhecidas por rituais que envolviam automutilação e marcas corporais. Esses golpes e marcas eram, em muitos casos, feitos como manifestações de luto extremo, uma forma de honrar ou apaziguar os mortos, ou até mesmo como um sacrifício a divindades pagãs associadas ao mundo dos mortos. Cortar-se ou tatuar-se era, para essas culturas, uma forma de se identificar com os deuses locais ou de participar de rituais de fertilidade e culto aos mortos. Era uma prática pagã que Deus considerava abominável. Pense nos profetas de Baal, por exemplo, que se cortavam e se mutilavam em seus rituais, como descrito em 1 Reis 18. Essa era a norma nas culturas vizinhas. Deus, ao proibir essas práticas a Israel, não estava meramente ditando uma regra estética ou de higiene. Ele estava estabelecendo uma linha divisória clara entre seu povo e as nações pagãs ao redor. A proibição não era primariamente sobre a estética de ter uma marca na pele, mas sobre a idolatria e a distinção de Israel. Era sobre não se parecer com as nações que adoravam outros deuses, que praticavam rituais que desonravam a vida e a soberania do Deus de Israel. Ele queria que Israel fosse um povo kadosh, separado mesmo em suas expressões de dor ou devoção. Então, a proibição de tatuagens em Levítico 19:28, quando vista em seu contexto original, não é apenas uma regra contra a arte corporal. É uma regra contra a idolatria, contra a identificação com rituais pagãos e a dessacralização do corpo, que era visto como templo de Deus. É uma declaração de que Israel não deveria participar das práticas religiosas das nações vizinhas. Essa é uma diferença crucial que muitas vezes é ignorada quando se discute este versículo hoje. Agora, com essa compreensão em mente, podemos olhar para Levítico 19:19, a proibição de misturar tecidos, e começar a ver como a intuição de que algumas leis são diferentes de outras é, na verdade, muito antiga e teologicamente sólida. O versículo 19 de Levítico é igualmente intrigante. Ele diz: não ajuntais a vossa lavoura com diferentes espécies de sementes, nem vosso animal se ajuntará com o de outra espécie, nem vosso vestido será feito de estofo de duas sortes de fios. Essa proibição, que abrange sementes, animais e principalmente tecidos, é um clássico exemplo de uma lei que a maioria dos cristãos contemporâneos simplesmente ignora. Usamos misturas de linho e algodão, lã e seda. Ninguém pensa em pecado ao vestir uma camisa de poliéster e algodão. Por que essa aparente contradição? A intuição humana nos diz que há algo diferente entre a proibição de tatuagens e a proibição de usar uma camisa de algodão e poliéster. Parece que algumas leis são mais importantes ou aplicáveis do que outras. Mas essa intuição precisa de um fundamento teológico sólido para não cairmos em um relativismo perigoso. É para isso que existe um sistema de categorização das leis mosaicas desenvolvido ao longo dos séculos, que nos ajuda a entender essa distinção de forma consistente. O versículo 19 de Levítico é igualmente intrigante. Ele diz: não ajuntais a vossa lavoura com diferentes espécies de sementes, nem vosso animal se ajuntará com o de outra espécie, nem vosso vestido será feito de estofo de duas sortes de fios. Essa proibição, que abrange sementes, animais e principalmente tecidos, é um clássico exemplo de uma lei que a maioria dos cristãos contemporâneos simplesmente ignora. Usamos misturas de linho e algodão, lã e seda. Ninguém pensa em pecado ao vestir uma camisa de poliéster e algodão. Por que essa aparente contradição?
A intuição humana nos diz que há algo diferente entre a proibição de tatuagens e a proibição de usar uma camisa de algodão e poliéster. Parece que algumas leis são mais importantes ou aplicáveis do que outras. Mas essa intuição precisa de um fundamento teológico sólido para não cairmos em um relativismo perigoso. É para isso que existe um sistema de categorização das leis mosaicas, desenvolvido ao longo dos séculos, que nos ajuda a entender essa distinção de forma consistente. Se a proibição de tatuagens estava ligada a rituais pagãos e à separação de Israel das nações idólatras, qual seria o propósito de proibir a mistura de tecidos? Seria a lã com linho uma prática pagã? Não parece fazer sentido. E é aqui que a confusão se instala para muitos. Como podemos justificar a obediência a uma lei e a ignorância de outra, ambas no mesmo capítulo de Levítico? A resposta não está em escolher o que queremos obedecer, mas em compreender a natureza e o propósito de cada lei dentro do plano maior de Deus para Israel e, posteriormente, para a humanidade. A aparente contradição entre a adesão à proibição de tatuagens por alguns cristãos e a total indiferença à proibição de tecidos mistos por quase todos é exatamente o ponto central deste estudo. Isso demonstra que, mesmo que inconscientemente, as pessoas percebem que nem todas as leis do Antigo Testamento carregam o mesmo peso ou têm a mesma aplicação nos dias de hoje. Ninguém, ou pelo menos quase ninguém que conhecemos, se recusa a usar uma camisa de algodão e poliéster por considerar isso um pecado, mesmo que Levítico 19. 19 seja muito claro sobre não vestir estofo de duas sortes de fios. Essa intuição de que algumas leis são diferentes de outras é quase universal entre os cristãos, mesmo aqueles que nunca estudaram teologia formalmente. É a mesma intuição que nos leva a comer carne de porco, apesar da proibição em Levítico 11, ou a trabalhar no sábado, apesar do mandamento de guardar o dia de repouso. No entanto, essa intuição sem um arcabouço teológico que a sustente pode parecer arbitrária ou até mesmo hipócrita. Precisamos de uma base sólida para entender por que algumas leis foram cumpridas em Cristo e outras continuam válidas. É fundamental que essa intuição seja fundamentada em uma compreensão bíblica robusta, para que não seja apenas uma questão de conveniência pessoal. Não podemos simplesmente escolher as leis que nos agradam e ignorar as que não nos agradam, sem um princípio orientador claro. E esse princípio nos é dado na teologia cristã, especialmente a partir da Reforma Protestante, que se aprofundou na distinção das leis mosaicas. A ideia de que a lei mosaica não é um bloco único e homogêneo, mas sim composta por diferentes categorias com propósitos distintos, é crucial para resolver essa aparente inconsistência. Sem essa distinção, seríamos forçados a uma das duas posições extremas, ou a obediência literal a todas as leis de Levítico, o que seria impraticável e impossível para a maioria dos cristãos hoje, ou a rejeição completa de todas as leis, o que ignoraria a relevância moral e espiritual de grande parte do Antigo Testamento. Nenhuma dessas opções é teologicamente satisfatória. Assim, a necessidade de um sistema teológico para fundamentar essa intuição se torna evidente. Precisamos de uma estrutura que nos permita entender o propósito original de cada lei e como ela se relaciona com a vinda de Jesus Cristo e a nova aliança. É essa estrutura que nos permitirá navegar pelas complexidades de Levítico e de todo o Antigo Testamento de uma maneira coerente e fiel à palavra de Deus. E é exatamente essa estrutura que vamos explorar a seguir. Para desvendar esse mistério e dar um fundamento sólido à nossa intuição, precisamos entender a tripla divisão da lei mosaica. Essa distinção não é uma invenção moderna, mas um conceito desenvolvido e refinado por teólogos da Reforma Protestante, como João Calvino, e que hoje é amplamente aceito nas principais escolas teológicas cristãs. Essa tripartição nos ajuda a classificar as leis do Antigo Testamento em 3 categorias distintas, cada uma com seu propósito e sua aplicabilidade. É como ter 3 lentes diferentes para interpretar a mesma escritura, cada lente revelando uma camada diferente de significado.
A primeira categoria é a lei moral. Esta parte da lei reflete o caráter eterno, imutável e santo de Deus. Ela não está ligada a uma cultura específica ou a um tempo determinado, mas transcende todas as épocas e povos. Os 10 mandamentos são o exemplo mais claro da lei moral. Mandamentos como não matarás, não roubarás ou não adulterarás não são preceitos que tinham validade apenas para os israelitas no deserto e depois perderam seu sentido. Pelo contrário, eles expressam princípios universais de justiça, retidão e amor que são inerentes à natureza de Deus e, portanto, são válidos para toda a humanidade em todos os tempos. A lei moral não tem data de validade porque ela não aponta para um ritual ou uma prática cultural, mas sim para o próprio caráter divino. Quando Deus disse, "Eu sou o Senhor, vosso Deus", e depois deu esses mandamentos, ele estava revelando quem ele é e como ele espera que seu povo se comporte. Não apenas em relação a ele, mas também uns para com os outros. Essa lei nos mostra o que é certo e o que é errado do ponto de vista divino, e nos lembra de nossa necessidade de um Salvador, pois somos incapazes de cumpri-la perfeitamente por nossas próprias forças. É um espelho que reflete nossa imperfeição e a perfeição de Deus. Essa categoria da lei é crucial porque ela continua a ser relevante para os cristãos hoje. Embora não estejamos debaixo da lei como um sistema de salvação, a lei moral ainda serve como um guia para a vida santa, um padrão de conduta que agrada a Deus. Jesus não aboliu a lei moral. Ele a cumpriu e a intensificou, mostrando que ela vai muito além das ações externas, alcançando as intenções do coração. Por exemplo, ele não apenas proibiu o assassinato, mas também a raiva injustificada. Não apenas o adultério, mas também o desejo impuro. A lei moral é a base para a ética cristã. Ela nos ensina sobre o amor a Deus e ao próximo, sobre a honestidade, a fidelidade e o respeito pela vida. Ignorar essa parte da lei seria ignorar a própria natureza de Deus e os princípios fundamentais que regem o universo moral. É por isso que, quando pensamos em mandamentos como "não terás outros deuses diante de mim", sabemos que ele continua plenamente válido. A proibição de idolatria, que vimos que estava no cerne da proibição de tatuagens em Levítico 19:28, se encaixa perfeitamente nesta categoria. Não é uma questão de estética, mas de adoração e lealdade a Deus. Portanto, mesmo que a forma cultural da tatuagem tenha mudado, o princípio moral contra a idolatria permanece. É importante notar que, embora a lei moral seja eterna, sua aplicação pode ser contextualizada. Por exemplo, o mandamento de guardar o sábado faz parte dos 10 mandamentos. No entanto, a forma como os cristãos observam o dia de descanso mudou com a vinda de Cristo e a ressurreição no primeiro dia da semana. O princípio de separar um tempo para Deus e para o descanso permanece, mas a rigidez cerimonial associada ao sábado judaico foi transformada. Isso nos leva às outras 2 categorias da lei, que nos ajudarão a entender as nuances e as diferenças de aplicabilidade. A compreensão da lei moral é o primeiro passo para desatar o nó das leis mosaicas e entender por que algumas ainda nos falam diretamente e outras parecem tão distantes. A segunda categoria da lei mosaica é a lei cerimonial. Esta parte da lei regulava todos os aspectos do culto e da adoração a Deus no Antigo Testamento. Incluía as leis sobre sacrifícios de animais, os rituais de purificação, as festas religiosas como a Páscoa e o dia da expiação, e a estrutura e o funcionamento do tabernáculo e, posteriormente, do templo. Essas leis foram dadas com um propósito muito específico: ensinar os israelitas sobre a santidade de Deus, a pecaminosidade do homem e a necessidade de expiação. No entanto, o Novo Testamento deixa claro que todas essas leis cerimoniais eram, na verdade, sombras ou prefigurações daquilo que viria a ser cumprido em Jesus Cristo. Elas apontavam para ele. O sacrifício de um cordeiro pascal, por exemplo, prefigurava o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacerdotes levíticos prefiguravam Jesus, o sumo sacerdote perfeito que intercede por nós. Os rituais de purificação apontavam para a purificação completa e definitiva,
que só pode ser encontrada no sangue de Cristo. Quando Jesus veio e ofereceu-se como o sacrifício perfeito e final, ele cumpriu todas as exigências da lei cerimonial. A carta aos Hebreus explica detalhadamente como o sacerdócio de Cristo é superior e como seu sacrifício tornou obsoletos os sacrifícios de animais. Não precisamos mais de sacrifícios diários ou anuais, porque Jesus se ofereceu uma vez por todas. As festas judaicas, embora ainda possam ter valor histórico e cultural, perderam sua obrigatoriedade cerimonial para os cristãos, pois a realidade para a qual apontavam já chegou. Portanto, essa categoria de leis não possui mais aplicabilidade direta para os crentes da nova aliança. Ignorá-las não é uma falha, mas sim o reconhecimento do cumprimento em Cristo. Finalmente temos a terceira categoria, a lei civil. Esta parte da lei mosaica regulava a vida social, econômica e judicial de Israel como uma nação teocrática. Eram as leis que governavam o dia a dia do povo de Israel em sua terra prometida. Elas incluíam penalidades para crimes, regras sobre propriedade, empréstimos, comércio, higiene e até mesmo sobre o que plantar e como cuidar da terra. A proibição de misturar sementes, animais e, crucialmente para nossa discussão, tecidos em Levítico 19:19, se encaixa perfeitamente nesta categoria. Essas leis civis serviam a vários propósitos. Primeiro, elas estabeleciam um sistema de justiça e ordem para a sociedade israelita. Segundo, elas funcionavam como marcadores de identidade cultural e nacional, distinguindo Israel das nações vizinhas. Deus queria que Israel fosse um povo separado, diferente em sua forma de viver, para que as outras nações pudessem ver a glória de Deus através deles. A proibição de misturar tecidos, por exemplo, não tinha uma base moral universal como a lei moral, nem um significado sacrificial como a lei cerimonial. Era uma lei que reforçava a ideia de pureza e separação, simbolizando a distinção de Israel como povo de Deus em contraste com as práticas de outras culturas. Pense nisso, não há nada intrinsecamente imoral em misturar linho e lã. Não é uma questão de pecado contra o caráter de Deus, nem um ritual que aponta para Cristo. Em vez disso, era uma regra que ajudava a moldar a identidade de Israel como um povo distinto, uma nação santa. Essas leis, portanto, eram específicas para a nação de Israel em seu contexto histórico e geográfico, como um Estado teocrático sob a antiga aliança. Com a vinda de Cristo e o estabelecimento da nova aliança, o povo de Deus não é mais definido por fronteiras geográficas ou por um conjunto de leis civis específicas para uma nação teocrática. A Igreja é composta de pessoas de todas as nações, tribos e línguas. A identidade do crente não é mais marcada por vestimentas específicas ou por regras sobre o que semear no campo, mas sim pela fé em Cristo e pela presença do Espírito Santo. É por isso que os cristãos hoje não se sentem obrigados a cumprir as leis civis de Israel, como a proibição de misturar tecidos. A função de separação que essas leis cumpriam foi ressignificada em Cristo. Ao entender essa tripartição da lei, moral, cerimonial e civil, a confusão começa a se dissipar. A lei moral, que reflete o caráter eterno de Deus, continua plenamente válida para nós hoje. É por isso que não matamos, não roubamos e não adoramos outros deuses. A lei cerimonial que apontava para Cristo foi cumprida em sua vinda e, portanto, não nos obriga mais a sacrifícios de animais ou rituais de purificação. E a lei civil, que servia para governar Israel como uma nação teocrática e separá-la das outras, perdeu sua aplicabilidade direta para os cristãos da nova aliança. O que aconteceu com essas leis civis depois que Israel deixou de ser um Estado teocrático? É uma pergunta muito importante. O consenso teológico é que elas perderam sua aplicabilidade direta e literal para os crentes de hoje. Não somos Israel, uma nação teocrática, com fronteiras geográficas e um conjunto de leis civis específicas. Nossa cidadania primária é celestial, e nossa identidade não é mais definida por atos externos que nos separam fisicamente de outras nações, como a forma de nos vestir ou o que comer.
A função de separação que as leis civis exerciam foi ressignificada em Cristo. A santidade que Deus exigia de Israel, de ser um povo separado, agora é alcançada pela presença do Espírito Santo em nossas vidas e por um processo de santificação interna que nos transforma à imagem de Cristo. Não é mais sobre misturar tecidos, mas sobre não misturar a luz com as trevas, o justo com o injusto, em um sentido espiritual e moral. É sobre viver de forma que reflita o caráter de Cristo, não as regras de uma antiga naocracia. Isso nos leva à declaração de Jesus sobre a lei, que resolve de vez a questão das tatuagens e dos tecidos mistos. Em Mateus 5, 17 e 18, Jesus diz: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Quando Jesus diz que veio cumprir a lei, ele não está dizendo que veio para nos obrigar a guardar cada uma das 613 leis mosaicas. Ele veio para preencher o significado e o propósito de todas elas. Ele cumpriu a lei moral, vivendo uma vida perfeita sem pecado. Ele cumpriu a lei cerimonial, sendo o sacrifício final e perfeito. E ele cumpriu a lei civil ao estabelecer o seu reino, onde a identidade do povo de Deus não é mais nacional ou territorial, mas espiritual, baseada na fé nele. Portanto, a proibição de tatuagens em Levítico 19, 28, quando entendida em seu contexto original de práticas pagãs e idolatria, cai na categoria da lei moral em seu princípio fundamental de não idolatria e lealdade a Deus. Embora a prática da tatuagem hoje seja muito diferente, o princípio de não dar a objetos, símbolos ou rituais a adoração que pertence somente a Deus permanece. Se uma tatuagem se torna um ídolo ou um símbolo de rebeldia contra Deus, então o princípio moral é violado. Mas a tatuagem em si, desprovida de conotação idólatra, não é mais uma questão de obediência direta a uma lei cerimonial ou civil. Por outro lado, a proibição de misturar tecidos em Levítico 19:19 é claramente uma lei civil. Ela servia para distinguir Israel das nações vizinhas, estabelecendo uma identidade visual e cultural para o povo de Deus na antiga aliança. Com o cumprimento da lei em Cristo, essa proibição perde sua aplicabilidade direta para os cristãos. Não há nada intrinsecamente pecaminoso em vestir uma camisa de algodão e poliéster. As consequências de ignorar essa distinção entre as leis são claras: aplicação seletiva e hipocrisia na comunidade cristã. Muitos cristãos se apegam fervorosamente a Levítico 19:28, mas convenientemente ignoram Levítico 19:19, sem nunca entender o porquê. Isso cria uma inconsistência que mina a credibilidade da fé e gera confusão. Ao invés de nos perdermos em debates sobre cada detalhe da lei mosaica, somos chamados a viver sob a nova aliança, guiados pelo Espírito Santo, com o amor a Deus e ao próximo como os maiores mandamentos. A Bíblia não é um livro de regras aleatórias, mas uma revelação progressiva do plano de Deus, que culmina em Jesus Cristo. Ele é a chave para entender toda a Escritura, e nele encontramos a liberdade e a compreensão para viver uma vida que verdadeiramente agrada a Deus, sem cair na armadilha da legalismo seletivo e da hipocrisia. A verdadeira santidade não está em seguir cegamente regras antigas, mas em ter um coração transformado e uma vida que glorifica a Deus em tudo.